lindezas, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e até que enfim eu trouxe o relato do parto pra vocês. Depois de quase 4 meses, né? Tô aí trazendo relato pra vocês. Gente, me desculpa a demora, mas assim, foi muito difícil pra poder conseguir parar pra gravar esse vídeo. Mas, vamos lá. Então, gente, eu quero começar dizendo que eu fiquei tranquila, sabe, em toda a minha gravidez por conta do meu parto, porque antes de tudo eu contei pra vocês, né, num vídeo, quando eu tava me preparando pra ter filho e tal. Vocês vão ver a Clarice aí no fundo, daqui a pouco eu mostro ela pra vocês, ela tá ali, admirada com a câmera. Desde antes de tudo isso começar, né, eu entreguei tudo nas mãos de Deus, isso me deixou muito tranquila, sabe? Entreguei mesmo e descansei. E eu tinha uma médica, né, minha ginecologista era uma médica, que eu amo, assim, a minha ginecologista desde quando eu era adolescente, assim, quando eu comecei, né, a ir no médico e tal. Só que ela não faz parto, e quando eu fosse ter filho eu queria ter com ela, mas é como ela parou de fazer parto, não dava pra mim ter com ela. Então, assim que eu decidi ter filho, eu falei, não, agora eu vou começar a me preparar e tal. Eu migrei pra esse ginecologista que eu tive agora, esse obstetra que eu tive agora, a Clarice. E essa questão de eu ter escolhido ele pra ser o meu médico, isso me deixou assim muito calma desde o início. Ele é uma pessoa assim que já fez vários partos das minhas amigas, já fez uma cirurgia bem delicada da minha mãe também, e todas as cirurgias foram muito boas. Ele é uma pessoa assim muito humana, muito, sabe, tem amor pelo que faz, e isso fez total diferença pra eu ficar tranquila. Então, eu segui minha gravidez aí bem tranquila, como vocês viram. E assim também como toda a equipe dele, equipe maravilhosa. Isso fez total diferença para que eu tivesse um parto do jeito que eu fui. E aí, quando eu cheguei lá nas 37 semanas, na semana que eu ia ter Clarice, eu tive Clarice num sábado, e numa segunda, eu e o Elito fomos fazer a compra do mês, né, já pra deixar tudo preparado, caso a Clarice viesse logo, antes da hora assim, que a gente tava pensando que ela viria, já fomos fazer a compra do mês. No mercado, gente, foi assim, a compra mais difícil pra mim, porque eu senti umas contrações dentro do mercado. Meu Deus do céu, gente do céu. Não era só aquela de treinamento, não, sabe? A de treinamento era diferente. Era uma contração mesmo, assim, a barriga ficava todinha torta e voltava. E aí eu tive isso, tive também muita dor, né, dos meus quadris, eu não sei se era o nervo ciático, se era o quadril em si. E aí, a gente fez aquela compra, fomos pra casa, até então tudo bem. Quando foi na terça-feira, nós fomos no prédio. Parou. Quando foi, eu ia ali coisar a Clarice. Ela tá no carrinho de bebê aqui atrás de vocês. Aí quando foi na terça-feira, eu tinha minha consulta no médico, né, que já tava naquela consulta de toda semana. Quando eu cheguei lá, eu falei pra ele o que eu tava sentindo. Aí ele perguntou, você quer que eu faça o toque pra ver como é que tá? Eu falei, sim, doutor, quero que você faça pra eu ter certeza, né, do que eu tava sentindo. Porque hoje em dia não se usa mais ficar fazendo toque, né? Aí ele perguntou se eu queria que ele fizesse. Eu falei que sim, pra tirar logo isso da minha cabeça, de que o bebê tava querendo nascer logo. E aí ele fez o toque e ele sentiu que estava muito fininho, sabe? Gente, eu não sei o nome dele, ele fala várias vezes e eu não me lembro. Não sei, é alguma coisa que tem ali no finalzinho ali do útero, tava bem fininho, ele falou. E aí tá bom, aí ele pegou, Clarice ia nascer de 39 semanas, né? Uma semana depois, ele falou, não, vamos fazer seu parto essa semana ainda. Você quer que seja sexta ou sábado? Eu falei, doutor, eu prefiro sábado. Aí eu ia fazer no sábado 38 semanas certinha, sabe? Redondo. Aí pegamos, fomos pra casa, começamos a preparar tudo, né? Já tava com as bolsas prontas, malas, né? Aí fui deixar a casa mais ou menos, eu e o Elito e tal, aí resolvemos todas as coisas que precisávamos resolver. E outro fator também que fez com que ele fizesse esse parto, né, logo nessa semana, foi porque Clarice estava sentada, né, ela é um bebê pélvico, ela nasceu sentada. E isso deixou ele muito preocupado, porque se eu entrasse em trabalho de parto, poderia ser muito arriscado para ela, caso ela se encaixasse nessa posição pélvica, né? Então esse foi o motivo, assim, que deixou ele mais preocupado. E ele, não, então a gente vai ter que tirar mesmo, porque
se a bolsa estourasse, a gente ia ter que sair assim correndo. Então, marcou assim pra 38 semanas. Aí todo mundo me pergunta lá no Instagram, mas por que seu bebê nasceu antes da hora? Gente, Clarice não nasceu antes da hora, né? Com 38 semanas não é prematuro, né? Já é um bebê aí de 9 meses. Só que os médicos gostam de tirar com 39 semanas. O meu médico, ele fala que tira com 39 semanas pra poder não ter problemas, sabe? Se acontecer alguma coisa com o bebê, não vim falar que foi porque ele tirou antes da hora, mas com 38 semanas ele falou que Clarice já estava perfeita pra tirar, sabe? E como foi o meu caso de necessidade, ele preferiu mesmo tirar com as 38. E eu fiquei super tranquilo quanto a isso, porque ele é muito experiente, gente. Meu médico tem 30 anos de profissão, vocês têm noção? E aí, gente, quando chegou 2 dias antes do parto, eu comecei a sentir nervoso, sabe? Ficar nervosa por conta da cirurgia. Mas nada demais, sabe? Mas me deu aquela... Parece que caiu a ficha, sabe? Me deu aquela coisa, assim, que eu não tinha sentido na gravidez toda, comecei a sentir. Mas é por conta da cirurgia mesmo que eu sou medrosa. Mas aí eu parei e falei, não. Orei, entreguei nas mãos do Senhor mais uma vez, como assim, trocentas mil vezes que eu fiz durante toda a gravidez e antes da gravidez. Aí eu parei, entreguei nas mãos do Senhor de novo e descansei. Porque, né, gente, 2 dias antes de começar a entrar em pânico, e não entrei durante todo o tempo, então eu fiz isso, fiquei bem mais calma, graças a Deus. E aí chegou o dia do parto, gente. Nós chegamos cedinho, né, lá na maternidade. O nosso parto foi 8h30 da manhã. E aí foi toda aquela preparação. E quando você entra na sala de parto, já dá aquela, né? Ai, meu Deus, é agora que eu vou ver minha filha. É agora que eu vou passar por uma cirurgia, né? E aí chegou a hora da anestesia. Gente, a anestesia foi super tranquila. Eu senti só a picadinha assim, né? E falam que não pode mexer, que não sei o que, não sei o que lá. Mas toda vez que eu levo uma vacina, uma picada assim de agulha, eu dou um tremelique assim. Eu não sei se isso acontece com vocês, mas eu dou um negócio assim. E eu dei uma coisadinha assim na hora. Eu fiquei morrendo de medo, porque dizem que você não pode se mexer, né? Mas é automático, sabe? Quando pega em certos lugares assim, eu dou uma coisadinha, mas é bem sutil, mas dou. E aí não aconteceu nada, graças a Deus. E na hora de dar essa anestesia, o enfermeiro obstetra da equipe, né, do meu médico, ele pegou, me abraçou assim, né, foi sentada, aqui tá a maca, né, aí eu sentei assim, eu deitei, aí nessa hora da anestesia, eu sentei assim, fiquei com as pernas esticadas na maca e sentada. Aí ele me abraçou assim por frente, aí o anestesista foi e deu anestesia. E aí essa parte assim foi super, esse aconchego, sabe, do abraço na hora da anestesia fez toda a diferença pra mim. Me deixou muito mais calma, né? O abraço, ele tem esse poder, né, de nos deixarmos calmos, mas ele não me segurou, não. Ele só me abraçou assim, né, que se eu me mexesse assim, alguma coisa muito séria, ele já ali me seguraria. E, gente, eu tive muita reação da anestesia no quesito enjoo. Depois que eu tive a anestesia, eu vomitei parto. Já deitei, começou lá a cirurgia e eu vomitando, vomitei muito na mesa de parto. Depois que a Clarice nasceu e tal, eu fiquei meio que com falta de ar, sabe, sentindo uma coisa esquisita, assim, uma sensação ruim, sabe? Minha cirurgia demorou um pouquinho mais, porque além de ter tirado a Clarice, também foi feita uma cauterização da endometriose, né, quando o médico abriu lá, ele viu essa endometriose e ele cauterizou e tal, e aí demorou um pouquinho mais, eu comecei a ter essa sensação ruim da cirurgia, o Elito ficou até preocupado, né, mas ele falou, não, fica tranquilo que é assim mesmo. Mas eu tive essa reação da anestesia, mas foi tudo tranquilo, graças a Deus. O tempo todo, na hora que eu cheguei, eles conversavam, sabe, ali entre si, umas conversas bem divertidas e me inseria no meio. E aí eu tirava um pouco, sabe, dessa tensão que eu estava sentindo. Eu posso dizer assim que eu tive um parto muito humanizado. E eu escolhi o parto cesárea, não tinha como eu ter parto normal com a Clarice sentada. E também eu não queria, tá? Eu tive a escolha de fazer a cesárea. Eu confesso que ali pro finalzinho eu comecei a pensar assim, em ter normal, talvez, mas eu sou muito medrosa pra dor, sou muito frouxa pra dor, né? Eu vou até falar pra vocês aí como é que foi a recuperação nesse quesito. Eu desmaio com a minha cólica, pra vocês terem noção. Eu não queria ter o parto normal por causa disso. Eu ouvi dizer que hoje em dia tem anestesia e tal, né, pro parto normal. Aí por conta disso, pode ser que eu teria o parto normal, mas Clarice estava sentada. Ele fez um corte grande, né, assim, em questão dos outros partos, por causa disso, pelo fato dela estar sentada. Ele fez um corte e aí ele falou, até lembro na hora, assim,
não dá pra tirar o bebê por esse corte, a gente vai ter que cortar um pouquinho mais. E, gente, na hora eu nem me preocupei com o tamanho de corte, essas coisas, porque era minha filha, sabe? O importante pra mim era ela nascer, ela estar bem. E aí ele fez um cortezinho maior por conta disso, mas a cirurgia dele é muito boa, sabe? A cirurgia dele é maravilhosa. Fica, assim, muito bonita. A minha mãe também tem cirurgia que fez com ele. A cirurgia fica muito bem. Ele é muito caprichoso, sabe? Na cirurgia. Assim, no acabamento, vamos dizer assim. E aí a Clarice saiu, né? De bumbum, como eu falei pra vocês, porque ela estava sentada e tal. Aí teve a tirada da endometriose também. E aí ficou tudo bem, acabou a cirurgia. Gente, a cirurgia inteira eu fiquei... Não fiquei... Sabe, eu já ouvi gente dizer que ficou meio... como é que se diz? Grogue, não sei dizer. Eu não, eu fiquei bem... Bem, assim, eu ouvia tudo que eles falaram, eu me lembro de tudo. Não fiquei falando besteira nenhuma, simplesmente o que eu estava sentindo, né, por conta da anestesia. O anestesista esteve o tempo todo ali me ajudando, colocando medicamento quando eu precisava. Colocaram também aquele negocinho de oxigênio, né, porque eu tava começando a sentir falta de ar, sensações da anestesia. E ele ficou o tempo todo ali me auxiliando, colocando um paninho pra parar o vômito, né? Se eu não me engano, essa parte foi antes da Clarice nascer. Foi antes da Clarice nascer. O enfermeiro obstetra e a pediatra da equipe do meu médico foram e tiraram... Porque assim, como o meu parto não foi normal, o leite não sai automaticamente, né? Tem gente que já sai até antes do parto, mas o meu não. Então, eles foram incentivar a saída, né, do colostro, tiraram a obstrução que tinha. Então, Clarice já nasceu, já tinha ali colostro, né, mamar pra ela, porque eles fizeram essa tirada ali na hora, assim, pra mim doeu, tá? Isso dói. Puxar o bico do peito pra tirar o negócio dói. Mas pra mim foi primordial, assim, porque me ajudou muito na amamentação. E é muito engraçado como é que fica dormente, né, nossas pernas. Eu lembro do Josué, né, o enfermeiro, levantou minha perna. Aqui está a sua perna. E, gente, eu jurava que minha perna estava reta. Mas não, tá, sabe? Tava, né, na hora ali que faz aquela limpeza, tava assim, ele limpando pro alto. Meu Deus do céu, gente. É muito engraçado, assim, você não sente nada mesmo. Aí tá, depois acabou, né, a cirurgia. Eu voltei pra sala, eu voltei pro quarto, fiquei umas horas deitada, né, até poder levantar pra tomar banho e tal. Você tem que ficar ali umas horas deitada, depois vem a enfermeira e ele nos ajuda, né, na hora do banho. E não podia ficar falando também, por causa dos gases, né, mas que isso que eu conseguia, né, gente? Até nas primeiras horas eu fiquei sem falar nada, mas como isso foi de manhã, mas quando foi de noite, já estava eu lá falando. Aí... Também tive que ficar algumas horas sem comer, né? Eu fui comer... Tem um vlog aqui dos dias na maternidade, lá eu mostro, conto direitinho. O dia, a hora que eu tomei o banho, a hora que eu pude me alimentar e tal. E uma coisa que eu estava esquecendo de falar pra vocês é que eu estava com dilatação, gente. Eu estava com 3 de dilatação. Quer dizer, desse final de semana que eu fui ter a Clarice, tive ela no sábado, não ia passar desse final de semana. O doutor falou que eu estava com 3 de dilatação, estava bem fininho ali, então a qualquer momento a bolsa ia estourar e a Clarice, né, ia nascer de qualquer forma, então tava na hora mesmo. Eu não sei se foi o esforço que eu fiz um dia antes, né, com as coisas da casa, que isso também ajuda, né, a adiantar o parto, mas se na terça já estava assim fininho, então é porque já ia nascer mesmo. E aí, antes do parto ele chegou na sala e falou: Estela, meu médico, né, Estela, eu fiquei todas as madrugadas achando que você ia me ligar, porque pra mim você não ia segurar esse bebê até sábado. E eu achei isso, assim, tão lindo da parte dele, né? Que onde que um médico vai ficar esperando sua ligação de madrugada, gente, pra ir lá te socorrer no seu parto? Nossa, isso me deixou muito assim. Inúmeras vezes eu tava lá no meu pré-natal e... Ele falava que aquela noite ele socorreu grávidas, já teve vezes de não ter, né, o pré-natal, porque ele foi atender grávidas, sabe? Ele larga tudo assim e vai atender a grávida da emergência, ele vive pra isso, sabe? É a paixão dele fazer isso e isso me deixou muito calma. Até falei pra ele que a preocupação dele me deixava calma, porque por que eu ia me preocupar se ele estava se preocupando por mim, né? Gente, tava lá na parte, né, do... eu tô embolando o assunto todo. Eu já estava lá na parte que eu já estava no quarto, né? E aí, gente, agora de eu levantar. Gente do céu...
Eu acho que o remédio não estava sendo forte o suficiente pra minha dor. Que dor, viu? Eu fiquei uns 5 dias. Os 2 primeiros dias foram os piores. Aí depois, no terceiro dia, deu uma aliviada. No quinto dia, foram uns 5 dias de dor. Mas os 2 primeiros foram os piores. No terceiro já tava melhorando, assim. E depois do quinto já ficou tranquilo. Mas que dor pra levantar. O bom que, né, a cama do hospital era elétrica. E aí deitava e levantava, né, nos botõezinhos. E aí o Wellington me ajudava na hora de sair da cama, porque doía bastante. E eu ficava torta assim, ó, pra frente. Eu não conseguia me esticar, porque doía as costas. Eu não sei por que dói as costas. Doía as costas. E eu ficava com medo de esticar a cirurgia. Então fiquei aí bastante tempo andando assim com dor. E lá no hospital eu não usei cinta. Meu médico não me recomendou cinta. Mas aí eles enrolaram uma atadura daqui, né, de baixo até antes aqui do quadril, pra ficar firme essa parte, ó, onde eu conseguia andar sem sentir a dor nas costas. Mas quando eles tiravam aquela atadura, gente, que dor nas costas. Eu fiquei aí, que uma semana sentindo essa dor nas costas. Muito estranho essa dor, mas eu vi gente falando que sente mesmo. Ai, gente, como é que é o nome? E o curativo que coloca lá no hospital, eles colaram curativo. Gente, depois pra tirar aquele curativo pra tomar banho. Meu Deus, o curativo que sai da cirurgia. Que dor. E aí depois eles pegaram, tiraram e colocaram um definitivo. Só que aí o meu médico foi lá e falaram pra eles não deixarem com curativo. Pra passar o álcool, né? Todos os dias. Na cirurgia, até em casa eu mantive isso, e colocar um absorvente íntimo na frente, assim, pra proteger. Gente, foi a melhor coisa, porque aquele adesivo, por mais que tenha uns curativos que ficam, são impermeáveis, você pode ficar dias, gente, na hora que tira aquele, ele é o pior, esse impermeável. É horrível pra tirar, então a melhor coisa foi esse absorvente, passando só o alquinho e botando absorvente limpo no lugar. Melhor coisa. E aí, meu médico também voltou lá, e quanto à dor, falei pra ele que eu estava sentindo dor, que o remédio não estava sendo suficiente, acho que eu tava tomando Buscopan, se eu não me engano, foi isso mesmo. E aí ele pegou e me passou outro remédio de dor, que foi o Deocil, que é o remédio que eu tomo pra cólica, pra vocês verem como minha cólica é forte, eu tomo Deocil. Aí eu comecei a tomar o Deocil, e aí ficou melhor as dores, sabe? Consegui aguentar mais as dores com esse novo remédio, porque o remédio estava fraco mesmo, né? Eu senti muita dor no pós-cirúrgico por causa disso. Mas é porque também eu tenho uns remédios que eu não posso tomar, né? Eu tenho intolerância a algumas medicações, aí foi o remédio que ele tinha passado. Mas aí depois ele passou esse outro e ficou tudo ok. Aí eu parei de tomar um remédio com dor depois de uns 10 dias, assim, de horas em horas, que tinha as horas certas pra poder tomar, né? Aí eu só tomava quando eu sentia dor mesmo, sabe? Tipo, eu senti dor, aí eu vou lá e tomo o remédio. Mas 10 dias fiquei certinho, porque foi o tempo que eu continuei sentindo essa dor do parto aí, da cirurgia, né? E o Wellington sempre me levantando, gente. Sempre ele... tem até a forma que a gente fazia, né? Eu deitada assim, ele me pegava pelas costas e eu dobrava o joelho e a outra mão debaixo do joelho e me girava. Tem até um vídeo aqui na internet que mostra, foi nesse vídeo que eu aprendi. Eu vou deixar o link aqui embaixo se eu achar. Gente, maravilhoso. A pessoa que te pega pra virar, pra você levantar, ela não sente muito seu peso, não que eu tenha muito peso, mas não sente muito peso e não força cirurgia, é o jeito correto de levantar uma pessoa que tá com cirurgia. E aí eu fiquei fazendo assim pra poder não forçar, porque eu sentia bastante dor. Tem gente que já sai levantando e tal, mas eu não fui essa pessoa, gente. Eu senti bastante dor. Não sei se é porque, além do parto, também teve a cauterização e o corte foi um pouco maior, ou é porque eu sou frouxa pra dor. Eu acho que é porque eu sou frouxa pra dor mesmo. Na hora de vir embora, essa atadura, não sei se é atadura que fala, né? Esse tecido que eles enrolavam assim em volta de mim pra deixar bem seguro, me ajudou muito, né? Porque a maternidade onde eu tive a Clarice é bem distante da minha casa, daí quase 1 hora. Então me ajudou bastante essa coisa. Então acho que uma cinta, né, também ajudaria na hora de vir pra casa, né? Que ali na pista não doeu tanto, doeu, mas não doeu tanto. Repouso, gente, vocês me perguntaram bastante sobre isso. Eu fiz, assim, repouso absoluto. 45 dias aí eu fiz o máximo que eu podia fazer de
de repouso. O Wellington cuidava da casa, minha sogra me ajudou muito também com a minha casa. A minha mãe e a minha sogra faziam uma comida, lavavam a roupa da Clarice, passavam. As duas me ajudaram muito, assim. Então eu fiz repouso absoluto e isso me ajudou muito na minha recuperação, muito mesmo. Eu sou muito grata a Deus por elas, porque assim, me ajudou demais. E eu sempre procurava durante o dia dar uma deitada, né, pra poder relaxar um pouquinho, descansar, né, porque se eu ficasse muito tempo sentado, eu sentia dor na cirurgia, então eu sempre procurava descansar. Pra dar mamar, eu dava na cadeira de amamentação, foi assim, maravilhosa aquela cadeira pra mim, porque meu sofá ficava muito baixo pra levantar e minha cama muito alta. Então, pra amamentar, a minha cadeira de amamentação tinha a altura perfeita, foi muito bom. Usei muita almofada de amamentação também, que me ajudou bastante. A minha cama era muito alta, meu irmão fez um degrau pra mim, pra poder eu subir, pra não forçar na hora de subir, na hora de descer. Também sou muito grata a ele por isso, pra poder eu não me forçar. E meu esposo que sempre me ajudava a levantar e a deitar para não forçar a cirurgia. Também sou muito grata, amor. Obrigada. Quando eu fazia um esforcinho, assim, ficar um pouquinho em pé, um pouquinho sentado demais, eu sentia um pouco mais de dor na cirurgia e inchaço. Com 32 semanas eu precisei fazer um exame, né? Eu tava fazendo acompanhamento, estou fazendo acompanhamento da tireoide, que eu tive durante a gestação, hipotireoidismo. E aí eu andei, gente, um pouco, sabe, da clínica onde eu tava até o lugar onde o Wellington ia me pegar com o carro. E, gente, já tinha parado o sangramento. A menstruação dura bastante tempo, né? Ficou bem pouquinho, ó. Eu não precisei usar aqueles absorventes enormes, nada disso, gente. Não saiu sangue horrores, assim, igual as pessoas falam, não. Não sei se é por causa da limpeza que já faz na hora do parto ali em si. Mas ficaram, assim, bastante dias. Com uns 30 dias já tinha acabado, tá? Ficou uns 30 dias. Mas depois desse esforcinho que eu andei ali só um pouquinho, voltou a sangrar de novo. E ficou inchado e dolorido a cirurgia de novo. E aí ficou sangrando mais uma semana, mais ou menos, algo assim. E depois acabou de novo o sangramento, tá? Tem gente que dura menos, tem gente que dura mais. O meu durou aí uns 30 e poucos dias. Então fazer... Quem pode, né, gente? Nem todo mundo consegue fazer o repouso porque não tem uma rede de apoio e tal. Mas se você tiver que fazer, gente, faça devagar, sabe? Não faça nada correndo, faça bem devagar. Priorize, sabe? Eu acho que o que a gente precisa é comer, cuidar do bebê, comer e lavar roupa, né? Que não pode faltar em casa. O restante, gente, deixa. Porque você tem que priorizar a sua saúde, né? Com os 38 dias de cirurgia, eu já me senti assim, super bem, sem dores mesmo. Mas aí eu aguardei até os 45 dias que o meu médico, né, me pediu, que foi quando eu tive o retorno com ele e aí ele me liberou da alta. Gente, esses 45 dias é repouso absoluto e isso inclui também não fazer coisinhas, né? Que pode forçar e tal, coisa e tal. Então, é uma cirurgia, né? Corta-se ali várias camadas, né, da pessoa, então tem que fazer esse cuidado. E quanto à tireoide, eu fiz o exame, né, que eu falei pra vocês do dia que voltou a ter o sangramento. Tava ok, minha tireoide tinha subido um pouquinho, né, do que estava na gravidez, mas não passou do limite que tem, né, o hormônio da tireoide pra ficar ali. Aí agora, depois de quase 4 meses, eu fiz outro exame e aí a tireoide tá normal mesmo e aí eu vou continuar acompanhando, né, porque pode ser que ela suba, mas graças a Deus, gente, ela tá ficando aí direitinho. Então quer dizer que pode ter sido, segundo a minha médica de endócrino, só um hipotireoidismo gestacional, né? Tomara que seja isso, porque eu nunca tive problemas, né, de tireoide. E outra coisa que eu queria comentar com vocês também é que Clarice teve icterícia neonatal. Eu até anotei aqui o que é, gente, que eu não vou lembrar de cabeça, que é quando o bebê fica amarelinho, sabe? Eu nem comentei isso no Instagram, nem aqui, nem em lugar nenhum. Mas ela teve a icterícia, se vocês quiserem, depois eu posso gravar um vídeo falando sobre como que eu tratei, né? Clarice não precisou ficar internada, Clarice não precisou fazer aquela luz, tem uma luz que faz no hospital, o bebê fica internado, fica naquela luz pra poder passar, né? Não precisou, porque não foi muito alta, acho que foi 8 e pouco, 9 e pouco, se eu não me engano.
Aí a pediatra liberou ela pra vir pra casa. A icterícia neonatal apareceu no segundo dia. Ela nasceu no dia, no outro dia já tava aparecendo, né? Apareceu no segundo dia, lá no hospital. Ela é causada por causa do excesso de bilirrubina no sangue. Aí a principal causa da icterícia no bebê é a icterícia fisiológica, que surge por causa da incapacidade do fígado do bebê de metabolizar e eliminar essa bilirrubina, porque ele ainda não está totalmente desenvolvido ali, né, o seu sistema digestivo, por dentro ali, o fígado e tal. Então acontece esse negócio aí que demora bastante para sair, mas graças a Deus saiu da Clarice. Depois, se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo falando. Vem cá, vem. Oi, lindeza. Eu tô querendo mamar. Eu comecei a chorar. A mamãe vai terminar o vídeo pra me dar mamar agora, que tá na minha hora de mamar. Gente, olha esse penteado. Eu fiz um penteado na Clarice. Um pituquinho aqui. E pra fechar, gente, eu vou falar sobre os pontos, né? Eu não tive pontos em si. Foi colada, né? Uma cirurgia colada. Só que ela tem em 2 ou 3 lugares um pontinho assim pra segurar, porque foi uma cirurgia grandinha. Eu não sei se a pequena tem esses pontos, mas a minha teve. E aí esses pontos saem sozinhos, né? Ele dissolve pelo corpo. Meu corpo não dissolveu. Depois que uns 2, quase 3 meses, meu corpo expulsou esse pontinho. Deu uma secreçãozinha, um puizinho nele. E aí, na hora que tira, né, a secreção, sai o pontinho. Saiu sozinho, assim, eu tirando ele, né, no caso. E é isso, gente. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, mais alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo. E por mais que a minha cirurgia tenha sido um pouquinho maior do que seria, eu achei que o tamanho ficou ótimo. Ela tá cicatrizando super bem, não precisei passar pomada nem nada, né, que eu não tenho problemas de queloide. Não sei se agora no retorno médico vai passar alguma coisa, mas ficou uma cirurgia bem direitinha, no mais baixo que ele conseguiu fazer, né, porque o bebê tava sentado. Então vai ficar super tampadinha ali. E é isso. Agora a gente vai lá, né, Clarice? Ó, dá tchau pras lindezas. Tchau, lindezas! Obrigada por assistir até aqui. Ai, ai. Se você assistiu até aqui no final, gente, comenta aí embaixo que vocês viram a Clarice. Fala assim, eu vi a Clarice. Então é isso. Mil beijos, gente. Deus abençoe muito vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.